Olá, com esta apresentação eu vou falar sobre um gestor de referências bibliográficas chamado Mendeley e como é que o podem usar para escrever artigos académicos ou para escrever documentos académicos que têm de fazer referências a vários tipos de fontes, como livros, artigos, etc. Então aqui vamos ver como citar. Primeiro falar um bocadinho sobre citação de fontes externas num documento e depois ver uma visão geral do Mendeley, deste software, e depois finalmente demonstrações práticas sobre como usar este software para realizar vários tipos de operações. A primeira coisa é saber como citar fontes externas, mesmo sem usar um software específico para tal. Portanto, vamos ver os estilos de citação mais comuns e alguns exemplos. E primeiro, o que é uma citação? Uh, uma citação é simplesmente uma referência que se faz num determinado texto a uma fonte que está tipicamente publicada, embora se possa fazer também citações de conteúdos que não estão publicados. Uh, uma referência ou uma citação é identificada por uma expressão, genericamente uma expressão alfanumérica, tipicamente abreviada, uma espécie de código que se escreve no documento como forma de nos, citando as ideias que estão naquele documento, nós referirmos, darmos uma indicação de qual é esse documento e como é que o leitor pode chegar a esse documento. Mas, portanto, a citação é essencialmente um código alfanumérico e existem vários tipos de códigos. Aqui, por exemplo, esta frase é uma citação. E aqui vemos a citação, a referência ao documento que serviu de fonte a esta citação textual, a este texto. E, portanto, aqui este código, aqui o código é relativamente legível, porque nós conseguimos ler e saber que a fonte é a Wikipedia, saber qual é o ano em que aquele artigo foi escrito. Mas isto é simplesmente um código que nos permite identificar numa outra secção do documento, permite-nos identificar completamente esta fonte. Neste caso, essa fonte está listada diretamente aqui em baixo. Tipicamente um documento estará numa secção final de referências. Portanto, nós através deste código, Wikipedia Contributors 2019, podemos procurar no final desse documento a entrada que tem este código. E aqui podemos ver uh, uh, que nesta entrada repete a informação, portanto, Wikipedia Contributors 2019, e depois tem o resto do texto, o resto dos elementos de identificação daquela fonte que nos permitem chegar lá. Portanto, no fundo, citar num texto, num documento académico, é no fundo fazer isto: é pegar nas palavras diretas ou não. Aqui uma citação direta, portanto, estou a usar as palavras que estão diretamente naquele documento, mas podia não usar as palavras do documento e simplesmente transmitir uma ideia que está presente nesse documento, indicar o código, este código que aqui está, e depois no final do documento inserir a referência completa, todos os elementos que permitem identificar aquela fonte. Quais são os estilos de citação mais comuns? Eu aqui vou falar apenas de alguns daqueles mesmo mais comuns, embora existam vários estilos de citação. Um estilo muito comum, e que é o que eu normalmente tendo a preferir, é este estilo autorano. Este estilo autorano surge desta forma num texto. Portanto, escrevemos o nosso texto, uma ideia que foi de alguma maneira retirada ou que é suportada por uma determinada fonte, e depois essa fonte é identificada através dos últimos nomes dos autores e apenas os últimos nomes. Se forem vários autores, os últimos nomes são separados por vírgulas e pelo ano da publicação dessa fonte. Portanto, aqui o código é relativamente legível, porque nós conseguimos identificar os autores e o ano da publicação.
Este estilo tem algumas variantes. Uma das variantes é uma forma mais narrativa, digamos assim, é uma forma mais natural de incluir o código da citação na frase. Eh, por exemplo, aqui, neste segundo exemplo, nós incluímos os últimos nomes dos autores diretamente no texto da nossa frase, não ficam entre parênteses, não são elementos parentéticos na frase. Portanto, escrevemos de forma mais natural, como neste caso, Warren Osborn described and compared tal, 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 tal. E apenas pomos entre parênteses o ano. Reparem que o código da citação é na mesma este conjunto de dois elementos, os últimos nomes e o ano. Só que esses elementos estão distribuídos de forma mais natural ao longo da frase. Até podemos fazer algo como está aqui neste último exemplo, que é ter os elementos distribuídos e separados na frase. Portanto, podemos reescrever este exemplo desta maneira, colocando o ano entre parênteses no final da frase. Mas quem lê percebe que consegue identificar os elementos do código da citação. Portanto, o Warren Osborn, os últimos nomes dos autores e o ano da publicação. Este é um estilo um, que tipicamente se designa APA, que designa na verdade uma forma muito concreta de uso deste estilo, mas que é uma forma muito comum. APA significa American Psychological Association, que tem uma série de guidelines, de regras sobre como escrever estas referências no seu estilo APA. No final, reparem que estes exemplos apenas mostram uma parte das citações no final do documento, portanto, tipicamente numa secção, um capítulo chamado referências, nós temos que listar então a informação completa das fontes. Essa listagem, neste estilo autorano, deve ser feita por ordem alfabética, caso contrário, dificulta, torna praticamente impossível ao leitor encontrar os elementos de uma determinada referência, porque não estão ordenados. Portanto, aqui é muito importante ordenar por ordem simplesmente alfabética. Eu aqui não vou descrever propriamente em detalhes os elementos que devem aparecer nesta listagem, mas estão a ver que há elementos fundamentais como os nomes dos autores. Aqui reparem que se acrescenta a primeira letra do primeiro nome de cada autor, o ano, o título da publicação e depois identificação de onde é que aquilo está publicado. Neste caso, eram os proceedings de uma conferência. E depois a identificação do URL, neste caso. A grande maioria das fontes hoje em dia tem endereços web associados e nós podemos usá-los aqui. Aqui um outro exemplo, neste caso, publicado numa revista científica, portanto, normalmente título da publicação, do artigo, neste caso, e depois o nome da revista científica, e depois a identificação do número, o volume dessa revista, as páginas e, novamente, o endereço web onde aquela fonte pode ser consultada. Um outro estilo muito usado para citar é o estilo numérico. Um estilo muitas vezes associado a esta associação I3S. Muitas vezes chama-se isto, o estilo I3S. Neste estilo numérico, o código da citação é simplesmente um número. E tipicamente, em vez de se usarem parênteses curtos, usam-se parênteses retos. E, portanto, neste caso, a nossa citação nesta frase ficaria desta forma. Portanto, temos o nosso texto, a ideia que é suportada por aquela referência, e no final, entre parênteses retos, um número. Reparem que neste estilo, nada nos impede de mencionar os nomes dos autores na nossa frase. E na verdade é uma coisa relativamente comum. A frase fica um bocadinho mais natural, fica um bocadinho mais fácil de ler. Portanto, podemos na mesma combinar aqui os últimos nomes dos autores e escrever uma frase deste género. Warren Osborn e depois a citação, neste caso seria a referência 2, e o resto da frase. Claro que aqui os últimos nomes dos autores não fazem parte do código. Portanto, não são necessários para depois na lista de referências nós encontrarmos os elementos desta fonte. Neste estilo, a lista final de referências, no capítulo, secção de referências, é ordenada tipicamente pela ordem de citação. Portanto, o que fica ordenado são os códigos e não
como estão aqui a ver, os nomes dos autores. Um, de resto, os elementos essenciais são os mesmos, embora, como estão a ver, diferentes estilos têm tipicamente um, regras diferentes sobre como é que os vários elementos de uma fonte são apresentados. Portanto, aqui estão a ver que os nomes são escritos primeiro e último nome, primeiro nome abreviado e depois as vírgulas separam os vários autores. No estilo anterior aparecia primeiro o último nome. Os exemplos anteriores correspondem a citações no texto. Portanto, nós usamos de alguma maneira as nossas próprias palavras para comunicar uma ideia que foi formulada ou que foi comunicada através de outra fonte, na tal obra que nós citamos, mas usamos as nossas próprias palavras. Nós podemos também fazer citações diretas. Ou seja, podemos usar as palavras dos próprios autores. E podemos fazer isso de duas formas. Quando quando a frase que nós queremos citar ou as palavras que nós queremos citar diretamente são poucas e nós conseguimos de alguma maneira incluir essas palavras na nossa própria frase, podemos escrever desta maneira, como está aqui neste primeiro exemplo. Usamos as nossas próprias palavras, aqui neste caso no início da frase, e depois introduzimos as palavras do autor que estamos a citar. Introduzimos estas palavras sempre com aspas, para indicar que aquilo não são palavras nossas. Mas, portanto, a frase, tipicamente tentamos fazer com que as nossas palavras e as palavras que estamos a citar possam ser lidas numa sequência lógica, possam ser lidas como se fossem uma frase natural. Como neste caso, one study found that the listener's familiarity with a topic, tal. Portanto, estão a ver que as palavras do autor citado foram encaixadas no seguimento das minhas próprias palavras. Nestes casos de citações diretas, tipicamente, embora isto não seja totalmente obrigatório, mas tipicamente na citação inclui-se o número da página, para tornar mais fácil ao leitor encontrar aquela frase, aquelas palavras citadas. Portanto, acrescentamos, no caso do estilo autorano, últimos nomes do autor, vírgula, ano, vírgula, P de página 85, neste caso. Numa situação em que o texto que nós queremos citar é muito longo, então, nessa situação é difícil de encaixar esse texto longo numa frase nossa. E, portanto, é preferível, nestas situações, mostrar aquele bloco de forma independente e fazê-lo indentando o bloco de texto para tornar óbvio que aquilo é uma citação, que não são palavras nossas. E, portanto, nestas situações não é necessário usar aspas. As aspas seriam redundantes, embora possam aplicá-las também para reforçar, para deixar ainda mais claro. Mas como o texto já está indentado, ou seja, há aqui um espacinho à direita, ou melhor, à esquerda do texto, já fica óbvio que aquilo é uma citação direta. E, portanto, neste caso, podemos ter algo deste género, né? A nossa frase, neste caso aqui com uma outra citação, e depois a citação direta, neste caso uma frase longa daquele autor, indentada, e no final a referência, a citação daquela fonte. Portanto, novamente aqui a indicação da página. Nos exemplos anteriores, nós estamos a assumir que estamos a citar obras às quais nós tivemos acesso direto, acesso em primeira mão. Às vezes, nós não temos acesso direto a uma determinada fonte. Conhecemos as ideias de um determinado autor através de um outro. E, portanto, nesse caso, nós temos fontes primárias e fontes secundárias. E neste caso, numa situação em que nós temos acesso às ideias ou às palavras de um autor através de um outro, através de um segundo, a fonte primária são as ideias originais, digamos assim, e a fonte secundária é a fonte à qual nós tivemos acesso. Nestes casos, nós também podemos citar
essas fontes primárias, mesmo não ter tido acesso direto a elas, devendo referir a fonte secundária e listar a fonte secundária na lista de referências. Então, nestes casos, podemos fazer algo deste género. Citar a fonte primária, portanto, o autor que, do qual nós realmente queremos citar as palavras ou as ideias. Aqui não está, mas poderíamos citar também aqui o ano. Portanto, aqui só temos o último nome, mas se soubermos o ano, devemos colocar também o ano. Portanto, escreveríamos Culver, 2012. E depois devemos indicar a fonte secundária, a fonte à qual nós tivemos acesso, as cited in, e listamos os elementos dessa fonte. Ou então, fazer como está aqui neste segundo exemplo, em que escrevemos as referências das duas fontes dentro dos mesmos parênteses. Portanto, escreveríamos Culver, ou Culver, ano, vírgula, as cited in, indicaríamos a nossa fonte secundária. E depois só essa fonte, neste caso só o Jones 2009, só os elementos desta fonte é que apareceriam na lista de referências no final do documento.